Vocês já devem ter ouvido falar de estelionato sentimental, não é? Não ainda? Pois é, trata-se de uma situação em que alguém manipula os sentimentos de outra pessoa para obter benefícios pessoais como dinheiro, favores ou atenção. Vale lembrar que tanto mulheres como homens podem ser vítimas do estelionato sentimental. Hoje, nós vamos conversar com a defensora pública, a doutora Bruna Cavalcante, que está comigo via live, para entender como é que esse tipo de golpe funciona e o que é que você pode fazer se você for vítima de um estelionatário sentimental. Boa tarde, defensora, mais uma vez, prazer tê-la conosco aqui no Fala Defensor, para tocarmos num assunto muito importante e uma grande prestação de serviço. O que é que caracteriza um caso de estelionato sentimental? E, na verdade, é crime, né, doutora Bruna? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. De fato, esse tema realmente é interessante, porque o nome estelionato sentimental ele não é usado por acaso, né? Se trata, sim, de um tipo criminal, não é um crime previsto na lei com este nome, estelionato sentimental, mas é uma forma de estelionato. Isso porque o crime de estelionato ele se caracteriza pelo fato de o autor desse crime se valer de uma relação de confiança para aplicar um golpe, ou seja, mediante uma fraude, não é, uma enganação, ele consegue um benefício financeiro em detrimento da vítima. E no caso do estelionato sentimental, como você colocou no início, é justamente dessa forma que se desenvolve. O golpista, né, o estelionatário, se aproxima da vítima e, mediante a promessa de um relacionamento amoroso, ou mesmo de um relacionamento que começa a existir de fato, ele ganha a confiança daquela vítima e passa então a exigir dela favores ou exigir dinheiro, tudo isso para financiar os seus próprios interesses, né? Não há por parte do estelionatário o sentimento verdadeiro que ele faz surgir na vítima. Então, a vítima normalmente está vulnerável, se apaixona pela conversa, né, pelos galanteios ali do estelionatário, e ele, se valendo dessa relação de confiança que é construída com essa vítima, passa então a aplicar golpes financeiros nessa pessoa. Muito bem, doutora Bruna, é importante a gente trazer essas informações para que as mulheres entendam. Tanto mulher como homens também não caiam nesses golpes, né? Geralmente essas figurinhas têm boa lábia, né? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer as perguntas dos nossos telespectadores que querem participar desse bate-papo com a doutora Bruna Cavalcante, defensora pública do Estado de Alagoas. A primeira pergunta é da Mariana dos Santos. E ela pergunta o seguinte: doutora Bruna, meu namorado propôs que a gente juntasse dinheiro para comprar uma casa e morar junto. Depositei dinheiro para ele por mais de 1 ano. Agora ele terminou comigo por mensagem e sumiu com todo o dinheiro. O que é que eu faço agora, doutora Bruna? Numa situação como essa, né, realmente bastante delicada, se é um relacionamento que se desenvolveu de maneira presencial, ou seja, que ultrapassou o limite das redes sociais, muitas vezes esse tipo de estelionato, isso acontece por meio de sites de relacionamento, a pessoa conhece. Então, tem um Instagram, às vezes um WhatsApp, vai trocando mensagens e a pessoa vai se envolvendo sem ter o contato pessoal mesmo com o estelionatário. Quando acontece, porém, no caso da nossa telespectadora, né, em que existe uma relação que foi presencial, a primeira coisa que deve fazer é procurar o paradeiro dessa pessoa, né? Em segundo lugar, sabendo onde ele está, ou ainda que não saiba, denunciar o caso na delegacia, de preferência, se houver no município de residência, na delegacia da mulher, porque esse tipo de crime, ele configura uma violência patrimonial e é amparada pela Lei Maria da Penha. Então, existe uma proteção especial para a mulher que é vítima desse tipo de estelionato também, porque como ele configura esse tipo de violência patrimonial, a Delegacia da Mulher vai tomar as providências e aí vai requerer eventuais medidas protetivas, enfim. Mas, assim, é muito importante que a pessoa conheça ao mínimo o paradeiro do outro, né, do estelionatário, ou saiba meios de localizá-lo. Isso porque, às vezes, o prejuízo é irreversível, mas se não pode reaver o dinheiro, que ele pague, né, com o rigor legal, pelo crime que está cometendo.
Muito bem, doutora Bruna, bem explicadinho, didático, como sempre, parabéns. Vamos para a segunda pergunta, tem pessoas também querendo participar, aliás, muita gente querendo participar, quer ver que muita gente passa por essa situação, né, infelizmente. A pergunta é do David Oliveira, ele pergunta o seguinte: doutora Bruna, tudo começou com muito amor, pouco tempo depois, ela começou a pedir dinheiro emprestado, nunca pagava e cada dia pedia mais. Fiquei endividado e agora ela me trocou por outro. Como faço para pedir meu dinheiro de volta? Veja que é um exemplo de um homem que foi vítima, então, de uma mulher, né? Exatamente. O estelionatário, ele não escolhe vítima. Às vezes, se esse golpe for aplicado por via virtual, por meio virtual, pode até ser um homem se passando por uma mulher, ou uma mulher se passando por um homem, iludindo aquela pessoa, né? Então, nessa situação, o que deve-se fazer? Como já registrei aqui, procurar a delegacia da Polícia Civil, no caso do homem, né, que quando é vítima, não vai atrás da delegacia da mulher, mas vai procurar a delegacia da Polícia Civil para fazer o registro desse boletim de ocorrência e pedir a investigação e o prosseguimento do inquérito policial para que isso se torne uma ação penal. É importante que esses estelionatários sejam responsabilizados, né, que respondam aos processos criminais, que venham eventualmente a serem condenados, para que haja uma medida pedagógica também e para inibir novos estelionatários de tentarem o mesmo tipo de golpe, né? A gente sabe que com as redes sociais é muito difícil de a gente controlar quem está nos vendo do outro lado, com quem a gente está falando do outro lado, mas também nós, né, e aí eu falo todo mundo, né, enquanto potenciais vítimas, é importante também tomar medidas preventivas para que não corra o risco de cair na lábia dessas pessoas. Então, às vezes, começa com uma mensagem por engano: oi, mandando um WhatsApp, você não vai responder, né? Vamos deixar a curiosidade de lado, não dá cartaz, né, esse tipo de mensagem que venha eventualmente surgindo nas redes sociais, para evitar que caia nesse tipo de golpe, né? É importante manter uma certa privacidade, porque às vezes, Wilson, acontece de o estelionatário já ter todo um dossiê da vida da pessoa. A gente sabe que as redes sociais, a gente publica um story, né, publica um status aqui no WhatsApp, e aí isso é um prato cheio para pessoas que estão mal intencionadas, né? Então, a gente procurar se preservar ao máximo. Se conhecer alguém pelas redes sociais, procurar fazer logo uma chamada de vídeo com a pessoa, marcar um encontro num lugar público. Então, são medidas que podem ser adotadas para prevenção desse tipo de crime. Muito bem, perfeito. Olha, tem uma pergunta que chegou aqui, e foram várias perguntas que chegaram através das nossas redes sociais, aqui através do nosso YouTube, que a pergunta é a seguinte: a pessoa não quer se identificar, a gente respeita, claro, e ela pergunta o seguinte: doutora Bruna, parabéns pelas informações, como se proteger ou evitar cair em golpes de estelionato sentimental? Me ajude, porque eu quase caí e preciso saber os caminhos para não ser a próxima vítima. Pois é. Então, como eu estava falando aqui, né? O primeiro passo, se resguardar sempre no ambiente virtual. Então, evitar publicar muitas coisas sobre a sua vida para não dar pano para a manga do inimigo, né? Então, para não dar margem para que a pessoa lhe conheça e venha já sabendo, venha com conversa com interesses, geralmente interesses semelhantes, né? Não se mostrar muito carente, então, querendo muita atenção, respondendo muitas mensagens que recebe. Outra situação também que eu acho bem importante é, de fato, você procurar ver com quem realmente você está lidando do outro lado. Então, se o relacionamento está começando a se desenvolver e é à distância, então você procurar fazer, em primeiro lugar, uma chamada de vídeo com a pessoa para saber quem é. E ao primeiro sinal de que a pessoa começou a pedir dinheiro, porque minha mãe está doente, eu preciso ajudá-la, não tenho dinheiro agora, ou então preciso fazer um negócio urgente, me ajude aqui, que daqui a pouco eu lhe devolvo. Então, não, ao primeiro sinal disso, caia fora, né? Saiba que, assim, a gente, infelizmente, a maldade do mundo existe, né? E a gente precisa estar com esse espírito realmente um pouco armado numa situação como essa, porque a gente não sabe com quem a gente está lidando ainda, né? Isso eu não estou dizendo que vai acontecer num relacionamento que você já tenha há vários anos, com quem você tenha o intuito de realmente constituir uma família. Mas se você está entrando num relacionamento atual, ao menor sinal de que a pessoa está com um grande desespero, com um problema muito sério e começou a lhe pedir dinheiro,
eu digo com toda sinceridade, assim, bloqueie em todas as redes. Então, bloqueie no Instagram, bloqueie no WhatsApp, bloqueie em qualquer aplicativo de mensagens, porque certamente essa pessoa não está falando apenas com você, né? Ela está falando com outras pessoas e tentando aplicar o mesmo golpe em outras pessoas. Existem golpistas por aí que ficam famosos, né? Apareceu recentemente um golpista do Instagram que conseguiu iludir 20 mulheres ao mesmo tempo. Então, a gente sabe, né, que com a facilidade que as redes sociais dão para que esse tipo de coisa aconteça, existindo realmente essa facilidade, nós é que devemos tomar a precaução para não cair na rede aí desses caçadores de vantagem. Muito bem, doutora Bruna, excelente a sua explicação. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e disponibilidade aqui no nosso Fala Defensor. Boa semana, bom final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde. Uma boa tarde, bom final de semana a todos e até a próxima. Se Deus quiser, tá? Então, doutora Bruna Cavalcante, defensora pública do Estado de Alagoas, trazendo essas informações para vocês. Sempre a luzinha amarela acesa, que é muito importante. É o Fala Defensor, prestação de serviço pura para você que acompanha ao nosso fenômeno. Fica alerta, tá?